Boa noite, ouvires, amigas, amigos, companheiros e companheiras desta luta, porque isto é uma luta transformadora do panorama político de Gouveia, e acreditem que ser mulher na política não é fácil. E portanto, só por isso já está a valer a pena. Este é um momento muito importante, como sabem, e é por isso um momento de união, um momento de partilha de convívio, nos conhecemos também melhor uns aos outros, mostrarmos a nossa força, mostrarmos que temos esta energia para relançar Gouveia, e por isso queria agradecer a cada um de vós individualmente a vossa presença aqui. É esta energia que, desde logo, foi aumentando, como é óbvio, tenho sentido no terreno, pelas várias freguesias onde vamos. A energia em cada palavra de incentivo, em cada abraço, em cada gesto, em cada sorriso, na rua, no café, na festa da freguesia, na feira, no mercado. É esta energia que me faz acreditar que estamos mesmo no caminho certo, rumo à vitória que ficou no futuro. Mas esta energia é feita de pessoas que me vêm acompanhando ao longo destes meses. Muitas vezes arrasto-as, muitas vezes obrigo-as, mas elas estão sempre aqui comigo. E por isso queria chamar aqui ao palco a minha equipa de executivo, nem todos estão, mas chamo a Conceição Salvador, o Ruben Figueiredo, a Ana Figueiredo não está, chama a Ana Figueiredo, Alexandre Figueiredo, Cláudia Martins, não sei que tu queres vir, mas agora tens que vir, Cláudia, melhor! Tens que vir, Cláudia, rápido! O Leonardo Cardoso não está, a Sofia Costa, Sofia! E o João Paulo Agra. São estes homens e mulheres de garra, estes que representam as freguesias, o Executivo, a Assembleia Municipal. Homens que não tiveram medo de se chegar à frente. E vocês percebem porque é que eu estou a dizer isto? Porque sabemos o quão difícil é, neste meio, em particular em Gouveia, o chegarmos à frente. É gente comprometida com a sua terra, que tem a alma da sua freguesia, equipas marcadas pela diversidade, pela pluralidade, pela independência, que juntam experiência e juventude, juntam a inovação, mas também juntam respeito pelas tradições, que trazem consigo uma visão sólida para aquilo que querem para o seu bairro, para a sua freguesia, para o seu concelho, mas sempre assente nos valores fundamentais da nossa candidatura. Falar, portanto, diálogo, ouvir, cooperar, transparência e compromisso. Quero destacar ainda, isto para mim é muito importante, a forte representação de mulheres e de jovens e de pessoas independentes nas nossas listas. E não estão só nas listas, estão nos lugares cimeiros das listas, algo que por norma isso não acontece. E isto reforça estes valores de equidade, de renovação, de gente nova e de espírito de mudança que desde o início tenho defendido para esta candidatura. E numa altura em que, como todos sabemos, assistimos a um afastamento dos vários cidadãos, principalmente dos mais jovens, da política, e ao mesmo tempo vemos engrossar fileiras de partidos de extrema-direita, muitas vezes alimentadas pela desinformação, pelo clima do medo, pela exclusão ou da descrença, é muito importante que as forças democráticas como o Partido Socialista e outras se deixem de elitismos, mostrem abertura, mostrem autenticidade e respeito pela diferença, pelas opiniões divergentes, mostrando que há lugar aqui para todos, todos, todos. Especialmente para quem nunca se viu representado, isto é muito importante. Estamos todos no mesmo barco, todos com o mesmo propósito, a mesma luta, a mesma
mesma causa comum, a nossa terra, a nossa freguesia, as nossas pessoas, o nosso concelho. E por isso mesmo também é muito importante para todos, já agora também transmito isto para as listas, defender a participação das pessoas. E a participação das pessoas na política não é só o orçamento participativo. É escutar, envolver as pessoas nas soluções, envolvê-los na definição de soluções para o seu bairro, para os problemas. Não basta criticar, então vamos ouvir o que é que tem de sugestão para este problema. E agora retomava o tema das mulheres, porque é um tema que me é muito querido. Como eu referi, estas listas são caracterizadas pela presença de mulheres e jovens e pessoas independentes. E esta forte presença de mulheres, em particular, é para mim este motivo de orgulho. Como sabem, e aqui no Conselho, as mulheres são um alicerce invisível das nossas comunidades. São elas as cuidadoras dos avós, dos pais, dos tios, dos filhos com deficiência. São elas as cozinheiras, as auxiliares dos lares, das escolas. São elas as profissionais de limpeza. São elas as técnicas de saúde, as assistentes sociais, as professoras, as psicólogas e depois também ainda são as mães quando chegam a casa. E muitas vezes são as mães solteiras e muitas vezes são mulheres vítimas de violência doméstica. E são estas mulheres de coragem, e muitas estão aqui, as mulheres de coragem, estas forças da natureza que continuam a ser relegadas para papéis secundários na vida pública e, em particular, no âmbito do poder local. E podem confirmar isto se analisarem as várias listas para as eleições autárquicas a nível nacional, em particular no Distrito Interior. É lamentável. Por isso mesmo, tenho mesmo muito orgulho nesta representação feminina da nossa candidatura. Isto é, para mim, a grande vitória política e simbólica, porque a política não tem género. Se as mulheres forem empoderadas, se lhes for dada confiança e espaço, podem e devem ser o que quiserem. Desde presidentes de associações, como temos aqui, de juntas, de câmaras, deputadas, primeiras-ministras, podem ser o que quiserem. Mulheres, ouçam! E sabemos que quando as mulheres participam, a política ganha em profundidade, em humanidade, em transparência e proximidade. Por isso, mulheres do Concelho de Oveia e de todo o interior, vocês já são líderes da família, são líderes das vossas comunidades, das vossas associações, das vossas profissões, por isso, chegou a hora de serem líderes na política local. E por tudo isto, esta candidatura não é apenas uma lista de nomes, é um compromisso com a mudança, com a equidade, com a valorização de cada uma das pessoas, independentemente do seu género, idade ou tendência partidária. É uma afirmação de que Gouveia também pode liderar pelo exemplo, mostrando que a renovação democrática está e começa onde ela é mais necessária, na nossa comunidade. Agora eu queria retomar aqui os agradecimentos, para além de agradecer aqui à minha equipa do Executivo, quero agradecer, claro, ao João Mar por ter aceitado entrar nesta aventura e encabeçar a lista à Assembleia Municipal. Nós sabemos que o João Mar é um animal social, social animal, tem uma vasta experiência associativa, autárquica, é um homem do povo, é aquela pessoa que se liga e resolve, e está sempre disponível de facto para ajudar, e tudo isto são fatores fundamentais para o sucesso da candidatura. Nós queremos pessoas do povo, não queremos pessoas de escritório. Também é preciso, mas queremos pessoas que reconheçam os problemas das pessoas. E portanto, obrigada, João, vamos a isto. E claro, que tudo isto e o caminho que fizemos até aqui teria sido impossível sem também aquele trabalho invisível, e não é só das mulheres, mas também de homens, a parte da comunicação, que tem sido uma das bandeiras da nossa candidatura, tem sido feita por uma equipa, e agora queria citar os nomes: o Luís Silva Santos, meu companheiro, o Luís Vargas, o Daniel, está aí, Daniel Paiva, o Rui Monteiro, o Alexandre Amaral, a Letícia Penso e o Cedo, e o Carlos Paes, que eu, tem sofrido muito comigo nos últimos dias.
desgraçados. Nas 1001 iniciativas das várias freguesias, nas várias visitas, e já são tantas, às instituições do Conselho, e aqui destaco o Leonardo Cardoso, a Conceição Salvador, o Ruben, a Cristina Garcia, a Samanta, a Glória, a Ana Cabral, a Ana Paula Freitas, a Celina, Jorge Miguel, Rui Monteiro, Susana Santana, Sofia Costa e Márcia Cabral. Obrigada. E depois, os jovens. Eu acho que a JS também está a passar por uma fase importante de renovação e, portanto, aos jovens da Juventude Socialista que me têm seguido e acompanhado nesta aventura, Leonardo Cardoso, Alexandre Amaral, Letícia Pecero, Mafalda Salvador, Gabriel, Marta, Francisca e mais. Obrigada. E depois agradecer também ao mandatário da nossa candidatura, José Mota, pelo apoio. Eu sei que ele me chama o que motiva a boca da vila, mas é carinhoso. Obrigada. Pela dedicação, pela confiança depositada e, claro, ao mandatário da Juventude, Alexandre Amaral, pelo seu dinamismo, pelas ideias fora da caixa que tanto precisamos na política atual. Também queria chamar a juntar-se aqui ao palco a Cristina Garcia, que também tem que levar comigo todos os dias, porque é a coordenadora do nosso programa à tarde. Cristina. Obrigada, Cristina. Também queria dizer ao Rui Monteiro, que tem Presidente da Conselhia do Partido Socialista, pelo apoio e paciência, porque tem que ter muita paciência para mim, ao longo destes meses. Obrigada, Rui. E claro, um agradecimento ao Alexandre Lote, que esteve aqui mas teve que sair, e um agradecimento também muito especial ao Miguel Will, que acho que também não está, mas vai voltar, que sempre que temos aqui iniciativas, ele é o Presidente da Federação Distrital da JS, marca sempre presença. Nossa estimada deputada Aida Carvalho não está, mas também agradeço, e claro, ao nosso Presidente, Secretário-Geral do Partido Socialista, Luís Carneiro, que hoje, ao estar aqui, reforçou a importância desta candidatura para alavancar o futuro do Conselho do Aveiro. Como sabem, nós estamos já a chegar à fase derradeira deste evento também, mas desta caminhada que nos trouxe até aqui. E tem sido uma caminhada com alguns obstáculos, mas todos superáveis. Acho que tem sido uma caminhada muito proveitosa. Para mim, tem sido uma experiência de vida e, portanto, nós estamos no terreno desde o primeiro trimestre do ano a sentir o pulso ao Conselho, a ouvir o Conselho, a ouvir as pessoas, as suas preocupações, as suas necessidades, as suas sugestões, a ouvir as IPSS, as associações, as empresas, os mais velhos, os mais jovens, as famílias e os homens e mulheres trabalhadores do Conselho. E foram também já muitas as sessões de auscultação que fizemos nas freguesias, estamos a ouvir as pessoas na comunidade, em que recolhemos os contributos de cada cidadão para elaborarmos o nosso programa eleitoral, que está a ser construído, como é óbvio, de forma colaborativa. E os jovens têm sido chamados a participar. Realizámos em julho uma conversa intitulada Futuro Começa Agora, como tornar o interior atrativo para os jovens, e criámos um grupo de trabalho que fez um manifesto pelo futuro do interior, a visão dos jovens. E, portanto, a presença e a importância, o ouvir os jovens é muito importante nesta candidatura. Portanto, mais uma vez, obrigada, Alexandre Amaral. Como sabem, passaram-se 24 anos de governação social-democrata em Gouveia. E no terreno, o que é que nós sentimos? O cansaço, a desmotivação. Alguma distância, alguma não, muita, e passividade de cada cidadão, de cada pessoa em relação àquilo que é o executivo camarário. Não respondem, não há diálogo, tento lá ir, mas não me recebem, não perguntam, não há auscultação da comunidade, e depois também falta de transparência em relação àquilo que é prestar contas, que é muito importante. E depois também o medo. As pessoas têm medo de dar a cara, de falar, de exigir, medo de represálias, de perder o emprego na Câmara, de prejudicar a família. E depois no Executivo vive-se o presente, vive-se aquilo que é o dia-a-dia, sem planeamento, sem visão, nem a médio nem a longo prazo. E não há um fio condutor para o desenvolvimento socioeconómico do Conselho. Perde-se o financiamento das candidaturas, e nós sabemos
que há muitas cujo financiamento foi perdido, candidaturas que podiam fazer a diferença na vida dos govienses, porque também se investe no projeto, há um investimento que é feito em cada projeto, perdem-se milhares de euros nessa execução de projetos megalómanos, que não saem do papel, porque depois não conseguem ganhar as candidaturas, e depois não se atrai investimento, ou então atrai-se um investimento duvidoso, como nós sabemos que há alguns casos, que depois acabam por prejudicar a autarquia e todos nós contribuintes. E se nós olharmos para os programas eleitorais dos últimos mandatos, vão-se acumulando, e eu estive a fazer esse trabalho, vão-se acumulando as promessas por cumprir. E eu pergunto, que compromisso é este que estes últimos executivos têm tido para com os cidadãos, para com os govienses? E os gastos com os projetos grandiosos que são pensados no âmbito de uma estratégia, que não são pensados no âmbito de uma estratégia global e depois acabam por não sair do papel? Como é possível que a gestão da coisa pública seja feita de maneira tão irresponsável? Que exemplo é este que estamos a passar para os jovens, para as futuras gerações, que neste momento estão a afastar cada vez mais da política e a engrossar as camadas dos partidos antissistema? Gouveia precisa mesmo de um novo rumo, assente numa estratégia sólida, ambiciosa e inovadora, uma visão estratégica para médio e longo prazo, aberta, desempoeirada, assente no diálogo e na cooperação, capaz de pensar alto e agir com coragem para enfrentar os problemas sérios do concelho. E perguntam-me, mas porquê é que a vossa candidatura pode responder a estes desafios? Bom, nós, acima de tudo, temos um plano concreto e transformador para o concelho que está assente em três grandes eixos. Desenvolver, crescer e valorizar Gouveia, com foco, como disse o José Luís Carneiro, na captação de investimento, na dinamização económica, valorização do turismo sustentável e criação de infraestruturas estratégicas. Cuidar de Gouveia, cuidar dos nossos, promover a saúde, a proximidade, o bem-estar, a segurança, a qualidade de vida e a sustentabilidade ambiental. E depois, capacitar Gouveia, através de uma educação de qualidade, de cultura, desporto, modernização administrativa e participação cívica, cidadania. O que trazemos de novo é a concretização de uma verdadeira visão estratégica para o desenvolvimento económico e social do Concelho de Gouveia. Visão essa que passa, inevitavelmente, pela criação de um Conselho Estratégico Empresarial, que reúne parceiros que possam dar as suas sugestões e contributos e que possamos depois captar investimento para expandir o tecido empresarial. Depois também passa pela criação de um gabinete de diplomacia económica, algo que não existe, diplomacia não existe muito neste Executivo, e de um gabinete de apoio ao desenvolvimento e empreendedorismo. Também propomos uma nova abordagem ao desenvolvimento económico, sustentada na economia associada ao envelhecimento. Nós sabemos que o envelhecimento é um problema e que Gouveia tem um dos piores índices de envelhecimento do distrito e do país. Esta estratégia que propomos irá permitir transformar um concelho como o nosso, envelhecido, despovoado, onde há muita relação de dependência dos idosos, porque muitas vezes têm que ir para um lar, ficam muito dependentes de um cuidador e, portanto, isso acaba de impactar muito a qualidade de vida dessas pessoas e representar um custo para as famílias, e perceber que podemos transformar isso num concelho mais atrativo. Como? Queremos atrair iniciativa privada, incentivar e apoiar as IPSS a instalarem residências assistidas, comunidades sérias. Temos reunido com várias IPSS e elas têm essa missão. A questão dos lares, os lares tornam-se também um sítio pouco atrativo e muitas vezes com pouca qualidade de vida para os nossos idosos. E, claro, se nós perguntar a um de vós se querem ir para um lar, se calhar pensam, prefiro prolongar a minha vida em casa e passar a minha velhice em casa. Precisamente, estas comunidades vão permitir as pessoas que ainda são autónomas viverem de forma independente, com depois uma série de serviços que são prestados pelas IPSS ou pelas unidades privadas, uma série de serviços de saúde e sociais. E depois queremos, isto paralelamente, desenvolver em parceria com unidades de ensino um plano de formação de profissionais ligados à geriatria e captar recursos humanos na área da saúde e social. Paralelamente, queremos apoiar as IPSS que fazem um trabalho espetacular no Concelho, apoiá-los em projetos ligados à economia social e à longevidade. Porque
porque sim, é possível dinamizar a economia, proporcionando qualidade de vida aos nossos idosos. As conversas também que tenho tido nas freguesias, para além desta questão dos idosos e da qualidade de vida e da velhice, com a maior saúde possível, a mobilidade também tem sido um tema. A mobilidade preocupa cada freguesia. Se calhar não preocupa tanto Gouveia porque tem aqui o Estrelinha. Nós sabemos que muitos dos nossos idosos não têm possibilidade de vir até à sede do concelho se não for táxi, porque infelizmente o transporte a pedido, móvel flex da Sinto, não é assim tão eficiente e não está a dar resposta às necessidades da população. Por isso mesmo, a nossa equipa compromete-se a repensar este tema e implementar um sistema público de transporte que dê resposta às freguesias do concelho, todas, e que permita ainda a deslocação intermunicipal, ou seja, interconcelhos. E isto, na verdade, é mesmo um tema muito importante para nós. Outro tema que nós sabemos que é comum é a habitação. A habitação e o confrangedor assistirá à degradação de tanto património imobiliário em todo o concelho de Gouveia. Se formos aqui à cidade, mas ainda ontem estivemos a visitar a Póvoa da Rainha em Cativelos, e de facto é confrangedor ver tanta casa abandonada e não haver nenhum incentivo, se calhar podia haver um incentivo à própria reabilitação para arrendamento. E portanto, quer seja através de investimento público ou privado, nós queremos assegurar o acesso à habitação digna, a preços confortáveis para fixar a população, tanto jovens como famílias. E depois, dinamizar este centro histórico da cidade de Gouveia, que está de facto num estado lamentável, e criar incentivos à reabilitação e arrendamento para que mais proprietários coloquem imóveis no mercado, aumentando a oferta, diminuindo o preço e garantindo contratos justos. A saúde tem sido um tema muito falado, e temos também a doutora Fátima aqui. Nós queremos também, sendo eu farmacêutica e tendo esta ligação com a área social também, nós queremos assegurar serviços de proximidade na área da saúde social, em articulação com o LIS, com quem já tivemos reuniões, e com as farmácias locais, especialmente para aqueles idosos em situações de isolamento e mais vulneráveis, de forma a prevenir situações de quedas, de toma errada da medicação, de feridas que não cicatrizam para as pessoas acamadas, e também apoiar a minimização de rastreios, apoio psicológico e sinalização de situações de risco social. Portanto, saúde em proximidade. E depois Vila Nova de Tazem. Alô, Vila Nova de Tazem. Vila Nova de Tazem. Achamos que Vila Nova de Tazem tem todo o potencial para se afirmar de uma vez por todas como capital do Vinho-Dão, sub-região da Serra da Estrela. E tem que ser uma referência na enologia da altitude, e temos que incentivar a criação da Associação de Produtores desta sub-região. Por isso, Vila Nova de Tazem, aguardem-nos. Acessibilidades. Bom, como também João Luís Carneiro referiu, é óbvio que nós não podemos construir estradas, é óbvio que nós não podemos pôr-nos a construir IC7 ou IC6 ou IC37, mas podemos pressionar. Podemos pressionar porque, de facto, a conclusão destes itinerários permitia melhorar a vida desta região toda. E iremos fazer pressão política, em particular, para a criação de uma ligação rodoviária, e novamente Vila Nova, que ligue Gouveia a Nelas através de Vila Nova, aproveitando o traçado do IC7, que liga depois ao IC37. Esta ligação reforçará a centralidade de Gouveia e a sua ligação aos polos económicos da região e ao país. Agricultura. Nós hoje temos também, eu sei que o teatro fino não estava disponível, mas a ideia de mercado sempre foi bastante apetecível, porque eu acho importante nós fazermos este tipo de sessões em espaços que não são assim tão tradicionais. E, portanto, hoje estamos aqui neste mercado, e isto também não é à toa que este espaço foi escolhido. Os mercados são, para além de potenciarem a produção local, apoiarem os produtores, contribuírem para a sustentabilidade ambiental e económica, são espaços de encontro de hoje. São espaços de partilha, de convivência, e podem funcionar como espaços polivalentes para o combate ao isolamento dos mais idosos, bem como o incentivo ao empreendedorismo,
por parte das mulheres e dos jovens que querem abrir o seu pequeno negócio. E por isso queremos encorajar investimentos na produção agrícola, queremos apoiar a distribuição desses produtos através dos mercados locais e queremos reforçar a dinamização deste mercado e reorganizá-lo. Portanto, mercados municipais e apoio aos produtores. Depois, queria só destacar a questão do património natural e cultural, porque Gouveia é única, é uma pérola em estado bruto. E aqui destaco a importância do património natural e a criação do Parque Ambiental do Mondeguinho e Vale Inicial do Mondego, que inclui a revitalização do Val do Rocinho e recuperação das praias fluviais. E as pessoas perguntam, mas que praias? É verdade, nós temos praias fluviais. E muitas das pessoas que aqui ficam em Gouveia, como eu tenho percebido, quando ficam aqui, ficam 2 dias, mais ou menos média, de acordo com os dados da Pordata do Turismo, e vão sempre às praias fluviais do concelho vizinho, ou Guarda ou Ceia. Por isso nós temos que recuperar as nossas praias fluviais urgentemente. Vila Nova, Arcozelo, Cativelos, Ribamandego, portanto, tudo, Vila Cortês também dá para também é possível. Vila Franca, eu disse Ponte Nova, penso. Depois, não vamos adiar mais a requalificação do anfiteatro da Cerca. Estamos à espera há muitos anos disto. Há muitos anos. Já há um projeto. Não foi aprovado. Não pode. E também não só a requalificação do anfiteatro da Cerca, mas também a nossa outra pérola, a Biblioteca Virgílio Ferreira, precisa de obras urgentemente. Tem o nome do escritor Virgílio. E arquivo municipal, Gouveia tem? Não. Como é possível numa cidade destas, o Tiago da Beira, com tanta história para contar, não ter uma forma de preservar a memória institucional deste concelho? Portanto, arquivo municipal, rapidamente. Para terminar, freguesias. Todos nos dizem que é importante haver uma comunicação da Câmara mais estreita, mais próxima com as freguesias. Não conseguem falar, depois tentam ligar ao Presidente, depois ao Vice-Presidente, depois andam ali às voltas para conseguir falar com alguém. Nós comprometemos a criar um gabinete de apoio às freguesias. Porque isto vai permitir, para além de melhorar a qualidade das populações, permitir que haja uma uniformidade no tratamento das freguesias, algo que não existe. Finalmente, prestar contas e transparência. Essa vai ser, além do diálogo e cooperação, transparência e prestação de contas, vão ser também os valores, porque a gestão autárquica deve ser feita de portas abertas, com informação disponível ao cidadão, com decisões justificadas e com resultados que sejam avaliáveis. Só assim se constrói confiança entre eleitores e alunos. Por isso, caras amigas e caros amigos, acreditamos que o futuro não se constrói de promessas por cumprir, mas de compromissos claros e sérios com as pessoas. Não se constrói em gabinetes fechados, mas sim no terreno, em diálogo aberto com a população. É por isso que vos trazemos um projeto colaborativo, participado, sério, realista, e não cheio de promessas, mas projetos reais, porque foi feito convosco e será concretizado convosco. Gouveia pode ser e é um concelho de oportunidades, onde os jovens, como o Alexandre ou a Letícia, encontram o futuro e os mais velhos podem encontrar bem-estar e dignidade e qualidade de vida. Pode ser um concelho que cuida das pessoas, que valoriza as suas freguesias por igual, que promove a inovação sem esquecer as tradições, e são tantas. Pode ser um concelho que afirma a sua identidade e se abre ao mundo ao mesmo tempo, sem perder a alma que o distingue. No dia 12 de outubro, vamos ter de escolher um caminho. Ou vamos escolher se queremos continuar a olhar para trás, com receio, com medo, ou se temos a ousadia de olhar em frente. Vamos ter de escolher se queremos confiar nas mesmas lideranças de sempre, de aceitar que se repitam as fórmulas já esgotadas, porque temos medo da mudança, ela é jovem, é para se calhar, temos medo porque se calhar
calhar não tem aquela experiência, como vi, tenho minhas equipas experientes comigo, e se calhar tenho uma visão aberta e sólida, não é pela minha idade, que a coisa vai falhar. Portanto, não tínhamos medo da mudança. Ou temos que acreditar que juntos podemos escrever uma nova história, um novo futuro para o Conselho de Louvain. Por isso, caras e caros jovens, a mudança já está em marcha, caso não saibam. E sinto que podemos mesmo ganhar isto. É agora ou nunca! Estou confiante que no dia 13 de outubro, o dia a seguir às eleições, Gouveia acordará luminosa para um futuro novo, um futuro cheio de possibilidades. E quero contar com cada um de vós.